Olá a todos, vamos dar continuidade ao nosso capítulo 7, Movimento Uniforme. Hoje nós vamos falar sobre gráficos de movimento uniforme. Até o momento nós definimos a função horária da posição, que descreve a posição do móvel em função da posição inicial, da velocidade e do intervalo de tempo, e nós estudamos o encontro de corpos. Hoje nós vamos analisar gráficos do movimento uniforme. Para isso, vamos imaginar tal situação. Nós temos uma pessoa que em um certo horário da tarde, ela sai do seu trabalho e vai no sentido de sua casa. E vamos imaginar que durante esse movimento, ela percorre uma reta, tá? Onde não tem curva, não tem subida, não tem descida, de tal forma que a sua velocidade se mantém sempre constante, tá? Então, é um movimento uniforme. Então, esse carro, ela vai entrar dentro do seu automóvel e ela vai deslocar do trabalho até a sua casa. Como que a gente estuda, como a gente é possível estudar esses objetos? Bom, a gente vai estudar esse objeto, essa situação, considerando algumas grandezas fundamentais. A primeira delas, o primeiro conceito que nós vamos utilizar é um ponto de referência. Esse automóvel vai deslocar em função de alguma coisa. Não é? Essa alguma coisa é o ponto de referência que pode ser o local do trabalho ou até mesmo a sua casa. Mas, para facilitar aqui, vamos assumir que o ponto de referência é o seu trabalho. Tá? Então, ele parte de uma posição em relação ao ponto de referência que é o seu trabalho. Essa posição onde ele inicia o movimento, nós chamamos de S0, que é a posição inicial. E ele vai até um certo ponto, até uma posição final, que a gente chama de S final, que vai estar localizado lá na casa ou na garagem do nosso trabalhador. Bom, então ele vai sair dessa posição inicial, S0, e vai ter a posição final, SF. Como nós estamos analisando o movimento uniforme, a velocidade se move, ela tem a mesma direção, o mesmo sentido e sempre o mesmo modo. Né? E todo este movimento ele pode ser descrito com aquela função horária que nós aprendemos. Função horária da posição, que determina a posição do móvel através do instante de tempo, através do tempo. Bom, mas se nós temos essa situação, será possível a gente descrever essas grandezas, velocidade e posição através de gráfico? Sim, nós podemos. O primeiro gráfico que nós vamos analisar é o gráfico da velocidade em função do tempo. Tá? Então, se é um gráfico de velocidade em função do tempo, nós sempre colocamos o eixo x como sendo o tempo, em segundos, e o eixo y em metros por segundo, que é a velocidade. Essas unidades são as unidades do Sistema Internacional de Medidas. Então, vamos analisar esse carro agora. Se ele sai dessa posição S0 e vai até a posição S final com a mesma velocidade, significa, então, que no gráfico aqui ao lado, nós vamos ter uma reta. Né? E essa reta ela vai ser na parte positiva da velocidade. Por quê? Porque nós temos que, ao passar do tempo, a posição do móvel fica cada vez mais distante do nosso ponto de referência. Tá? Então, o aumento da velocidade acompanha o aumento da posição, para o lado positivo. Velocidade e sistema de referência têm a mesma direção. Então, ela é positiva e, nesse caso, é um movimento que a gente chama de movimento progressivo. Mas, no dia seguinte, o nosso trabalhador ele vai ao sentido do ponto de trabalho. Então, agora, ele faz o caminho inverso. E esse caminho inverso também é explicado por essa equação aí, porém com algumas mudanças. A primeira mudança dela é que a velocidade não é mais positiva. A velocidade agora tem uma direção oposta, uma velocidade negativa. O seu módulo é negativo. Além disso, as posições finais e iniciais, no caso anterior, mudam de lado. A posição inicial vai estar próxima à casa e a posição final vai estar próxima ao trabalho. Tá? Nesse caso agora, essa função horária que está escrita aqui, ela vai ter uma pequena alteração que corresponde à velocidade. Ela não vai ser mais positiva e vai ser um valor negativo. E, nesse caso, nós podemos colocar que a velocidade vai estar no gráfico de velocidade em função do tempo, aqui ao lado, vai estar na parte negativa. E isso é um trato do movimento retrógrado.
Nós já estudamos essa classificação de movimento progressivo e movimento retrógrado. Tá? Então, nós estudamos o gráfico aí da velocidade em função do tempo. Ele vai ser sempre uma constante em para determinado sistema, que pode ser positivo ou negativo. Né? Vai depender aí do sistema de referência que nós vamos adotar para a resolução do exercício. Mas, além desse gráfico de velocidade por tempo, nós podemos pensar também no mesmo esquema anterior, desse carrinho saindo dessa posição inicial e indo até a posição final, mas agora nós podemos analisar o gráfico da posição em função do tempo. Né? Esse gráfico da posição em função do tempo vai ter no eixo X o tempo em segundos, no eixo Y a posição em metros. Novamente, respeitando as unidades do Sistema Internacional de Medidas. Bom, mas, para isso, né, vamos analisar ponto a ponto. Como assim? Né? Vamos pegar este movimento e vamos dividir ele em algumas partições. Né? Vamos marcar aqui no relógio o tempo que ele gasta para sair dessa posição S0 até um certo ponto. Pô, marquei aqui. Né? Ele chegou até a posição S1. Né? E essa posição S1 aqui. Essa posição S1 vai estar aqui no instante de tempo, né? Aqui ao lado, né? Aqui ao lado, num tempo correspondente a esse S1. Então, esse S1 que eu estou colocando aqui no eixo do tempo, né, corresponde ao tempo gasto para deslocar aquela posição ali, que é o S1. Tá? Então, no fundo, ali, o correto seria colocar um T1 ali, mas aí eu coloquei aqui um S1 simplesmente para referir a posição. Bom, ele vai andar nesse tempo, ele vai andar uma quantidade. Né? E essa quantidade, nós vimos que vai crescer linearmente com o tempo, então nós temos uma situação na qual que vai dar uma reta, né? Uma reta como essa daqui. Mas, olha, se a gente olhar o gráfico aqui, o início, né, dessa reta não é em zero. Por quê? Porque a posição inicial não é no ponto zero, e sim na posição S0. Então, esse local onde a reta inicia no eixo da posição corresponde à nossa posição inicial S0. Tá? E esta curva também é explicada por essa equação lá em cima, que é a função horária da posição. Continuando nosso raciocínio, né, agora ele vai sair dessa posição e ele vai até um outro ponto. Né? Ele vai, por exemplo, até esse ponto aqui, que novamente é um ponto S2, e esse ponto S2 ele vai ter um tempo no gráfico, que aqui eu estou colocando como S2. Então, também vai ser uma reta. Bom, também descrita por aquela equação que está acima. A partir daí, ele faz o movimento até o final, com o mesmo intervalo de tempo, se esses espaços são iguais. Então, durante este movimento, nós temos uma reta como esta. Tá? E essa reta é totalmente explicada por aquela equação ali. Bom, mas agora vamos pensar na situação oposta. Né? É o dia seguinte, então nosso trabalhador ele vai sair da sua casa e ir em direção ao trabalho. Então, ele vai virar o seu automóvel e vai iniciar o seu movimento. Nós podemos fazer a mesma análise que nós fizemos anteriormente, né? Dividir em vários pedaços, S1, S2, cada um com um intervalo de tempo. Então, ele vai sair dessa posição e ir até essa outra posição. Terá marcados aqui os instantes de tempo. E nesse caso, agora, ele tem o quê? Ele está indo para o lado negativo do nosso sistema de referência. Portanto, nós podemos definir uma curva como essa. Tá? Uma curva que tende ao lado negativo. Tá? Essa curva em azul, ela é para quando a velocidade é positiva, o movimento progressivo. Já a curva em amarelo é para o movimento retrógrado, velocidade negativa. Tá? Então, seriam esses dois gráficos que eu gostaria de apresentar para vocês relacionados a este capítulo, né? A este tópico aí sobre os gráficos dessa equação horária. Futuramente, nós vamos ver um gráfico da aceleração, mas isso é quando a gente tratar sobre um movimento acelerado. Bom, tá o nosso conteúdo desse tópico seria isso. Abraço a todos, até a próxima.